Muito boa noite a todos. O meu nome é Kátia, eu sou terapeuta ocupacional e trabalho na Clínica do Lorissal, essencialmente na área da pediatria, mas também ao nível da reabilitação neurológica. Eu conheci esta fantástica tecnologia através da doutora Susana Marques, a quem eu muito agradeço a oportunidade de estarmos a fazer esta caminhada juntas. E eu conheci não em termos profissionais, numa primeira instância, portanto, eu conheci por causa de uma situação de saúde do meu marido, com o objetivo de o ajudar ao nível da dor. E começámos a utilizar e eu percebi que estava perante algo que eu poderia usar também na minha prática terapêutica com os meus utentes, com as pessoas que eu acompanhava, até pela questão das células estaminais, e é algo que é muito procurado pelos pais das crianças que eu acompanho. E, entretanto, eu tinha que testar primeiro para poder perceber efetivamente o que era isto e ter aqui algum tempo também para analisar e perceber se valeria a pena, porque acho que todos nós ao início temos aqui um bocadinho de ceticismo e eu própria também o tive no início. Então, eu disse ao meu marido, eu vou ter que testar numa série de pessoas para depois decidir se me faz sentido abraçar o projeto ou não. E então, o caso que eu vos trago foi o caso que efetivamente me fez ficar no projeto. Eu pedi a um primo meu, que está no Luxemburgo, para testar e para ele ser minha cobaia. Desculpem. Então ele teve um acidente de aviação há alguns anos, ele ficou em coma depois do acidente, foi um acidente grave que lhe queimou uma grande percentagem do corpo e um dos membros superiores, um dos braços dele, ficou muito afetado, ao ponto de ele ficou com dor neuropática, portanto ele não consegue mexer o braço está deformado, e ele tinha dores, tinha várias crises ao longo do dia, dores muito intensas no braço. Nós estávamos sentados em família, por exemplo, numa refeição, e ele de vez em quando vinha-lhe aquela dor, aquela crise, e muitas vezes ao longo do dia, e ele inclusivamente agarrava-se ao braço e tinha que ficar nesta posição, e todas as pessoas que estavam à volta dele. Portanto, a vida dele era dor, para além de todas as questões de que ele foi recuperando ao longo do tempo, depois do processo de ter passado pelo processo de coma. E eu disse, Hugo, ele teve cá no Carnaval, e eu disse, eu tenho uma coisa para testar contigo e eu preciso de testar. Então o que aconteceu foi no dia seguinte, ele logo pela manhã estava a começar a ter uma dessas crises e pediu à namorada para lhe aplicar o patch, e ele aplicou. E naquele momento, portanto, neste caso foi um efeito imediato, a dor que ele sentia tão intensa, e aquela crise que estava para chegar, ele sentiu um formigueiro, e foi muito mais leve aquela crise. Ele começou a usar, naquele próprio dia, ele disse-me logo, alguma coisa isto faz, porque eu senti imediatamente, e então naquele dia ele começou a ter crises menos intensas. Portanto, ele tinha, durante os primeiros 5 dias, uma semana, ele tinha durante 11 horas, e essas 11 horas era durante o período que ele estava a usar o patch, portanto ele usava durante 12, mas ali ao fim das 11 horas ele sentia que as crises estavam voltavam com intensidade, mas durante aquelas 11 horas as crises que ele tinha de dor eram menos intensas, isto mais ou menos durante uma semana. Depois ele foi para o Luxemburgo, ele levou logo uma embalagem para continuar, mas quando ele foi, ele já foi diferente, ele já foi com muito menos dor do que aquilo que ela tinha. Entretanto, as semanas foram passando, cada vez mais acontecia as crises serem mais espaçadas, menos intensas, depois já duravam, o período em que ele estava com menos crises já era cada vez maior, e ao fim da terceira semana, eu recebi uma mensagem de manhã dele a dizer, eu vou desligar o neuroestimulador. Isto porquê? Porque a dor dele era tão incontrolável ao nível de medicação, portanto ele, para além de medicação habitual para a dor, ele tomava morfina, ele já tinha tentado CBD e nada resultava, portanto ele tinha aquelas crises muito intensas ao ponto de ele ter um neuroestimulador, que é
um aparelho, vou-lhe chamar assim para ser mais fácil de perceberem, dentro do próprio corpo, com os elétrodos, que são usados para inibição, para tentar inibir a dor. Mas na verdade aquilo não lhe fazia grande coisa, porque ele continuava com as crises, e ele naquele dia ele disse-me: eu vou desligar o neuroestimulador. Eu, ok, vamos ver o que é que vai acontecer, e até hoje ele nunca mais o ligou. Entretanto, ele já falou com o neurologista dele, já teve consulta com ele, com o objetivo de retirar, porque neste momento ele já não precisa dele, porque a qualidade de vida dele melhorou significativamente e a dor diminuiu muito. Portanto, ele agora passa o dia sem ter aquelas crises, e isto foi muito, muito interessante num jovem portanto, 29 anos, que é a idade que ele tem agora, e transformou sem dúvida alguma a vida dele. Depois disto eu comecei a usar, em termos da minha prática terapêutica, também, porque todas as pessoas, aquelas pessoas em que eu estava a testar, conseguimos ter resultados, e neste momento faz parte da minha prática.